Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje o nosso foco é um processo, assim, essencial para a administração pública, a licitação. Vamos entender juntos como funciona a etapa decisiva da sessão pública e do julgamento das propostas, já com as regras da nova lei, né? Exatamente. A Lei 14.133, de 2021, ela trouxe, olha, várias novidades importantes. Nossa missão aqui é desvendar essa fase crucial que busca garantir mais transparência, competitividade. E a melhor escolha, né? Sim. E, no fim das contas, a melhor escolha para o serviço ou produto que o governo precisa contratar, o que acaba beneficiando toda a sociedade. Vamos analisar o fluxo, os critérios de escolha e algumas boas práticas que surgem com essa nova legislação. Ótimo. Nós demos uma olhada em diversos materiais, né? Guias do TCU, manuais, artigos sobre o tema, para tentar trazer o que realmente importa. Então, vamos começar a desvendar isso. A primeira grande mudança que, chama a atenção é na ordem das coisas. Certo? Sim, essa é uma das alterações estruturais mais significativas em relação à lei antiga, a 8666. Agora, a regra geral é inverter as fases, sabe? Inverter? Como assim? Primeiro acontece o julgamento das propostas e só depois, só então, a verificação dos documentos de habilitação da empresa que ficou em primeiro lugar. Ah, entendi. E qual a vantagem disso na prática? Imagino que economize tempo, não? Exatamente. A grande sacada aqui é a agilidade. Pensa só no trabalho que dava analisar a documentação completa de todas as empresas participantes. Era muita coisa. Nossa, verdade. Agora, a administração pública foca essa análise detalhada só em quem realmente tem a proposta mais vantajosa. Isso acelera bastante o processo. Outro ponto que a nova lei reforça é a preferência clara, muito clara, pelo formato eletrônico para realizar as licitações. Ah, sim, a licitação online. Isso já vinha acontecendo, mas agora virou a regra mesmo. Praticamente. A lei incentiva fortemente o uso de plataformas digitais. Isso não só agiliza, mas também amplia muito a competição, permitindo que empresas de qualquer lugar do Brasil possam participar mais facilmente. Uhum. A forma presencial ainda existe, claro, mas se tornou exceção e precisa ser bem justificada no processo. Entendi. E falando em prazos, como é que as empresas ficam sabendo quanto tempo elas têm para preparar e enviar as propostas? Os prazos mínimos são definidos na lei, tá? E contam a partir da publicação do edital. Eles variam conforme a complexidade e o tipo de objeto. Por exemplo, para comprar bens comuns, usando critérios como menor preço ou maior desconto, são 8 dias úteis. 8 dias. Isso. Se for para contratar serviços ou obras comuns com esses mesmos critérios, aí sobe para 10 dias úteis. E para coisas mais complexas, sei lá, projetos, serviços de tecnologia, como fica? Ah, nesses casos, onde se usa critérios como técnica e preço ou melhor técnica, o prazo é bem maior, 35 dias úteis. Ah, bem mais tempo. Sim, é um tempo necessário para que as empresas possam elaborar propostas técnicas mais detalhadas, mais robustas, né? Parece razoável, né? Dá mais tempo porque é mais complexo. E existe também aquela tal garantia da proposta. Aquela segurança que a empresa dá para, não desistir no meio do caminho. Sim, o edital pode exigir essa garantia. Funciona como um filtro inicial, uma pré-habilitação, digamos assim. Certo. É uma segurança para a administração de que a empresa vencedora vai de fato assinar o contrato. Mas olha, não é obrigatório em toda a licitação não, tá? Ah, não é sempre. Não. Quando exigida, o valor é limitado, geralmente não passando de 1% do valor estimado da contratação. E um detalhe importante, esse valor é devolvido para as empresas participantes depois que o contrato é assinado ou se a licitação não der certo. Só perde a garantia quem vence e depois desiste de assinar o contrato. Certo, o incentivo para levar a proposta a sério até o fim. Agora vamos ao coração da questão. Os critérios de julgamento. Como a administração decide qual proposta é a melhor? Imagino que não seja sempre o menor preço, né? De forma alguma. A escolha do critério certo é fundamental e depende muito do que se está contratando. A nova lei traz uma lista de critérios possíveis. Os mais conhecidos e utilizados continuam sendo o menor preço e o maior desconto. O menor preço é o clássico, imagino.
para comprar material de escritório, essas coisas mais padronizadas. Isso. Para bens e serviços considerados comuns, aqueles que o mercado já oferece com especificações bem definidas, onde o fator decisivo é mesmo o custo. Mas o critério do maior desconto ganhou bastante destaque e tem se mostrado muito interessante, viu? Como ele funciona exatamente? O maior desconto. Então, a administração divulga no edital um preço de referência para o bem ou serviço, e essa divulgação é obrigatória, tá? Uhum. A partir daí, as empresas competem oferecendo um percentual de desconto sobre esse valor de referência. Ganha quem der o maior desconto percentual. O ponto-chave é que esse desconto negociado vai valer para todo o contrato, inclusive para possíveis aditivos futuros. Poxa, isso parece simplificar bastante as coisas e evitar algumas malandragens, não? Lembro de ouvir falar em jogo de planilha. Exatamente. Esse critério ajuda muito a combater o tal jogo de planilha. Aquela prática onde a empresa joga o preço lá embaixo, em itens que sabe que serão pouco usados, e inflaciona o preço dos itens que terão alta demanda no contrato, sabe? Sei, sei. Com um desconto único aplicado sobre um valor de referência ou uma tabela, essa manipulação fica bem mais difícil. O próprio Tribunal de Contas da União, o TCU, já sinalizou em decisões importantes que vê esse critério com bons olhos por simplificar a análise, agilizar e dar mais segurança. Ah, que bom. Uma boa prática, inclusive, é usar tabelas de preços oficiais como referência quando disponíveis, como as tabelas SINAP para custo de construção civil, por exemplo. Ajuda muito. Faz todo sentido. Muito mais transparente. E além do menor preço e o maior desconto, que outras formas de julgamento a lei prevê? Temos outras opções para necessidades diferentes. Existe o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Esse é ideal para contratar projetos especiais, trabalhos científicos, restaurações, onde a qualidade e a expertise são o mais importantes. Nesses casos, o preço pode até ser fixo ou ter um peso menor na avaliação. Como escolher uma empresa para restaurar um monumento histórico, por exemplo. Seria isso? Perfeito, ótimo exemplo. Outro critério relevante é o de técnica e preço. Aqui busca-se um equilíbrio. Avalia-se tanto a qualidade técnica da solução proposta, quanto o preço ofertado. É muito usado para contratar serviços de tecnologia da informação, consultorias especializadas ou obras de engenharia mais complexas. Entendi. Temos também o maior lance, que é típico da modalidade leilão, quando a administração quer vender algum bem, né? Uhum. E, por fim, uma novidade interessante é o maior retorno econômico. Maior retorno econômico. Como funciona isso? Só diferente. É bem diferente. Esse critério é exclusivo para os chamados contratos de eficiência. A ideia é contratar uma empresa para implementar uma solução que gere economia para a administração, por exemplo, um projeto de eficiência energética num prédio público. Aham. A remuneração da empresa vai ser um percentual da economia que ela conseguir gerar para o governo. É um modelo bem inovador, focado no resultado. Realmente mostra uma tentativa de adaptar a ferramenta ao tipo de necessidade. Bem interessante. Ok, então o critério está definido no edital, as empresas enviaram suas propostas. Como acontece o julgamento na prática? O que pode levar uma proposta a ser eliminada, a ser desclassificada? Então, após receber as propostas, o responsável pela condução da licitação, seja um agente de contratação ou uma comissão, vai analisar se elas estão de acordo com as regras do edital. A lei detalha os motivos que levam à desclassificação de uma proposta. E quais são os principais motivos para uma empresa ser desclassificada nessa fase? Deve ter vários pontos de atenção, né? Sim, são vários. A proposta pode ser desclassificada se tiver erros graves que não podem ser corrigidos, vícios insanáveis, como a gente diz, ou se não atender às especificações técnicas exigidas para o produto ou serviço. Certo. Se apresentar um preço considerado inexequível. Aquele preço baixo demais. Isso, tão baixo que levanta dúvida se a empresa conseguirá cumprir o contrato, ou se o valor continuar acima do orçamento estimado pela administração, mesmo depois de tentar negociar, ou ainda se a empresa não conseguir comprovar que seu preço é viável quando for solicitado, e de forma mais ampla, se descumprir qualquer outra exigência importante do edital. Essa questão do preço inexequível parece delicada, né? Como a administração define que um preço é baixo demais?
Não corre o risco de eliminar uma proposta boa só porque tá barata? É um ponto sensível, sim. Para obras e serviços de engenharia, a lei tentou trazer uma regra mais objetiva. Propostas com valores abaixo de 75% do orçamento feito pela administração são consideradas inexequíveis automaticamente. Ah, tem um número mágico, 75%. Para obras, são. E existe também uma faixa de atenção. Se o valor ficar entre 75% e 85% do orçado, a empresa pode ter que apresentar uma garantia adicional, como uma fiança bancária maior, sabe? Para demonstrar que tem condições de executar por aquele preço. Entendi. Uma trava de segurança para obras. E para outros tipos de compras e serviços, sei lá, material de limpeza ou software, como fica? Para esses casos, a lei não estabelece um percentual fixo assim. A análise de execuibilidade precisa ser feita caso a caso, usando critérios objetivos definidos no edital. Ah, então depende do edital. Exato. A administração pode, por exemplo, pedir planilhas de custos detalhadas para verificar se o preço ofertado cobre os custos mínimos e se é sustentável. A ideia não é punir quem oferece um bom preço de jeito nenhum, mas sim proteger a própria administração e a sociedade de contratos que tem alto risco de não serem cumpridos adequadamente. Certo, uma análise mais aprofundada para evitar problemas futuros. Faz sentido. E se acontecer de duas ou mais empresas apresentarem propostas válidas, com o mesmo preço ou as mesmas condições? Empate técnico. Como se desempata isso? A nova lei também trouxe regras bem claras para o desempate, que devem ser seguidas numa ordem específica, tá? O primeiro passo é tentar resolver com uma disputa final. Disputa final. Os licitantes empatados têm a chance de dar um último lance, uma nova proposta, ali na hora, para ver quem oferece a melhor condição final. Uma espécie de melhor de três para desempatar? Entendi. E se mesmo assim o empate continuar? Se a disputa final não resolver, o segundo critério é olhar o histórico dessas empresas. A administração avalia o desempenho delas em contratos anteriores com o poder público, como elas se saíram antes. Interessante. E depois? O terceiro critério é uma novidade que busca incentivar boas práticas sociais. Verifica-se se a empresa desenvolve ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Isso precisa estar regulamentado, claro. E o quarto critério é se a empresa possui um programa de integridade, o famoso compliance. Nossa, interessante como a lei tenta usar o poder de compra do governo para incentivar práticas positivas nas empresas. Muito bom. E se, por um acaso muito raro, o empate persistir depois de tudo isso? Aí a lei tem uma solução minolosa. Se a grande empresa for sorteada para receber o contrato, ela tem que contratar uma empresa minoritária, empresas negras com mais de 50% das suas cotas com gestores ou chefes negros. Para bens e serviços de empresas da própria cidade ou estado onde a licitação está ocorrendo, um incentivo local. Certo. Depois, para empresas brasileiras. E, por fim, para empresas que comprovem investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil ou que adotem práticas de proteção ambiental comprovadas. Ufa, é uma sequência bem definida para garantir que o empate seja resolvido de alguma forma. Depois do julgamento e de um eventual desempate, ainda tem a negociação, né? Você mencionou isso. Sim, e essa etapa é muito importante e agora é um dever, não é só uma possibilidade. A lei estabelece que a administração deve negociar com o primeiro colocado para tentar obter condições ainda melhores. Deve, não é opcional. Não é opcional. O agente público tem que tentar reduzir o preço ou conseguir algum benefício adicional. É uma obrigação tentar melhorar a proposta vencedora. Entendi. Mas e se a proposta do primeiro colocado, mesmo depois dessa negociação, ainda estiver acima do que a administração pode pagar, do orçamento previsto? Nesse caso, a negociação pode se estender aos licitantes seguintes, sempre na ordem de classificação. A ideia é buscar a melhor condição possível dentro do orçamento disponível, aproveitando as propostas que já foram apresentadas e classificadas. Ah, vai chamando os próximos da fila para negociar? Exatamente. E, claro, todo o resultado dessa negociação tem que ser registrado e tornado público. Transparência, sempre. Transparência é chave, né? Ok. Proposta julgada, desempatada se necessário, negociada. Agora sim acabou. Podemos respirar?
Quase. Quase lá. Lembra que falamos da inversão de fases lá no começo? Lembro. Julgamento antes da habilitação. Pois é. Agora vem a habilitação. Como regra, só o licitante que ficou em primeiro lugar vai precisar apresentar todos os documentos que comprovam sua capacidade de cumprir o contrato. Ah, então só quem ganhou precisa mostrar a papelada toda. Isso deve ser um alívio para as outras empresas e para a própria administração, imagino. Sem dúvida. Economiza tempo e recursos de todos os envolvidos. A habilitação é essa checagem final. Verifica-se se a empresa existe legalmente, a habilitação jurídica, se tem a capacidade técnica e profissional necessária, a habilitação técnica, se está em dia com impostos e obrigações trabalhistas, a habilitação fiscal, social e trabalhista, e se tem saúde financeira para tocar o contrato, a habilitação econômico-financeira. É uma análise completa da empresa. É a garantia final de que a empresa tem condições de entregar o que prometeu no papel, né? E se faltar um documento ou uma certidão estiver vencida bem na hora H, a empresa perde tudo. Dançou. Olha, a regra geral é que documentos que deveriam estar lá desde o início, tipo na proposta, não podem ser incluídos depois. Mas a lei permite alguma flexibilidade para coisas que podem ser resolvidas. Tipo o quê? A administração pode fazer diligências, que são como pequenas investigações, para tirar dúvidas ou pedir esclarecimentos sobre documentos que já foram entregues, entende? Também é possível pedir para atualizar certidões que venceram no decorrer do processo, o que é comum. E em casos bem específicos, como compras pequenas de entrega imediata, tipo pronta entrega, a lei até permite dispensar parte da documentação para agilizar. Entendi. Um VIR necessário, mas com algum espaço para corrigir pequenos problemas formais sem prejudicar o processo todo. E depois que o vencedor é finalmente habilitado, qual o último passo? O arremate final. Com as propostas julgadas, o vencedor habilitado e eventuais recursos analisados e decididos, o processo todo sobe para a autoridade máxima do órgão, o dirigente. Essa autoridade tem algumas opções. Ela pode mandar corrigir alguma falha que tenha passado. Certo. Pode revogar a licitação se, por exemplo, o objeto não for mais necessário por alguma razão superveniente. Pode anular se encontrar uma ilegalidade grave, insanável. Ou, se estiver tudo certinho, ela vai adjudicar e homologar. Adjudicar e homologar. São palavras que a gente ouve bastante. O que significam exatamente, na prática? Boa pergunta. Adjudicar é basicamente confirmar oficialmente que aquela empresa específica é a vencedora e que o objeto da licitação será contratado com ela. É como dizer, ok, é seu. Entendi. E homologar é como dar o selo final de aprovação em todo o procedimento. É a autoridade ratificando que todo o processo foi válido, que seguiu as regras da lei e do edital. Só depois da homologação é que a administração está autorizada a chamar a empresa para assinar o contrato. Aí sim o ciclo se fecha. Uau, que jornada! Fica claro que é um processo cheio de etapas, controles, detalhes. Olhando para tudo isso que a gente conversou, o que podemos destacar como as grandes mensagens dessa fase de julgamento na nova lei? O que mudou de verdade? Olha, eu acredito que a busca por maior eficiência e objetividade é muito evidente. A inversão das fases, colocar o julgamento antes da habilitação, é o maior exemplo disso. É uma mudança de paradigma mesmo. Verdade. A forte preferência pelo formato eletrônico também reforça essa busca por agilidade e por ampliar a competição, trazer mais gente para a disputa. E a introdução ou reforço de critérios como o maior desconto, que parecem trazer mais segurança e evitar aqueles problemas antigos como o tal jogo de planilha. Exatamente. A diversificação dos critérios de julgamento para adequar o objeto, as regras claras de desempate, que agora incluem até aspectos sociais e de integridade, e a obrigatoriedade da negociação. Tudo isso aponta para um esforço em selecionar propostas que sejam verdadeiramente vantajosas para o interesse público, combinando preço, qualidade e boas práticas. E claro, não podemos esquecer a transparência em todas as etapas, desde a divulgação do edital com regras claras, preços de referência, até o resultado final da negociação e da habilitação.
Tudo isso é fundamental para que o processo funcione e possa ser acompanhado e fiscalizado pela sociedade. Fundamental mesmo. A confiança no processo depende muito disso, né? Sem dúvida. E para fechar, fica talvez uma reflexão para quem nos acompanha. Será que esse maior detalhamento das regras, essa complexidade toda que a gente viu hoje só na fase de julgamento, consegue de fato equilibrar a agilidade que a gestão pública tanto precisa com a garantia de processos justos, isonômicos e transparentes para as empresas e para o cidadão que fiscaliza? Encontrar esse ponto ótimo é o grande desafio contínuo, na minha opinião. Uma excelente questão para pensarmos como equilibrar controle e eficiência na prática do dia a dia. Com essa provocação, então, a gente encerra nossa análise detalhada de hoje sobre o julgamento das propostas na nova Lei de Licitações. Muito obrigado pela conversa e até a próxima.